E aí, pessoal, estou passando aqui porque circulam nos grupos, sobretudo nos grupos do Grêmio, nas redes sociais, uma mentira dessas que incomoda, né? Que incomoda, porque fala de uma suposta reunião de jogadores do Grêmio tentando defender os funcionários do clube. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E por que eu tô vindo aqui? Porque incomoda a mentira. Incomoda a forma como se coloca isso, e a mim incomodou muito o fato de uma notícia que está circulando, eu recebi várias vezes nas redes sociais hoje, de que os jogadores do Grêmio teriam aceitado diminuir os seus salários, para preservar o emprego dos funcionários do Grêmio. Primeira regra, os jogadores cuidam dos seus problemas e a gestão do Grêmio é feita pela gestão do Grêmio, pelo presidente, pelos vice-presidentes e por aí afora. Segundo, a informação, a origem dela é errada. Os jogadores nunca se reuniram para tentar diminuir o salário de ninguém, sobretudo o deles. Então, quando a gente começa a fazer isso, claro que tem a ver com o fato do Inter ter demitido os seus funcionários, mas não é legal que a gente coloque isso dentro do processo do Grêmio, porque o Grêmio tomou uma atitude diferente em relação a muitos clubes. O Grêmio está preservando os salários dos seus funcionários em cima de uma ação do departamento jurídico, junto com a organização administrativa e financeira do Grêmio, tentando utilizar as ferramentas da MP, né, do presidente Bolsonaro, para tentar preservar os empregos. O Grêmio fez isso. Ponto. O Grêmio fez isso em cima da sua gestão. Os jogadores do Grêmio nunca tiveram nenhuma reunião, nenhuma proposta para tentar diminuir os seus salários. O que aconteceu, e eu tenho dito isso sempre, é que o Grêmio propôs que o direito de imagem fosse jogado para o futuro. Isso eu já falei em outro espaço. Mas aqui eu não estou para falar nisso, eu quero falar dessa questão. Por quê? A gente ouviu a vida toda. E hoje nos Donos da Bola nós falamos muito sobre isso mais uma vez. Reunião de jogadores para tratar de premiação. Reunião de liderança de jogador para tratar de não sei o quê. E eu fiz a pergunta para o Meneghetti, para o Baldasso, para o Bagé, que são repórteres aí há tanto tempo, se alguma vez eles noticiaram que os jogadores fizeram uma reunião para tratar de evolução ou de cuidado ou de preocupação com os clubes de futebol. E nenhum deles conseguiu lembrar, por um motivo muito simples, nunca aconteceu. E o que a gente pode tentar prever, e aí eu vou salientar aqui o dia. Hoje é dia 8 de maio, 13 horas, 48 minutos, 2020. Até hoje não houve nada, nenhuma ação dos jogadores para tentar entender o momento que o Grêmio, que todos os clubes do Brasil estão vivendo. Não sei se o Flamengo diminuiu, se o outro diminuiu, o Grêmio não. Então, eu até entendo o torcedor do Grêmio que quer deixar e colocar isso, endeusar isso, criar mártires, criar homens que se preocuparam, mas não é a verdade hoje. E se não é a verdade, nós precisamos falar. Se não é verdade que os jogadores não se reuniram para isso, nós precisamos falar. Eu elogiei muito os jogadores por terem permitido que o Grêmio jogasse lá o direito de imagem para o futuro. Eu elogiei eles, porque achei que foi uma atitude boa. É só olhar aí, procura os vídeos anteriores, vocês vão achar um conteúdo sobre isso. Só que hoje não é verdade isso, de que os jogadores diminuíram seus salários, sobretudo para preservar emprego de funcionário. O que preservou o emprego de funcionário foi a atitude do Grêmio, da gestão do Grêmio, da gestão dos dirigentes do Grêmio, que tomaram um rumo e que, se não mudar isso, vão ter que demitir, porque todo mundo vai demitir, não tem saída. Então, o que precisa tocar? Precisa tocar nos altos salários. 12 milhões de folha. Jogador reserva ganhando 400, 500 mil. Essa realidade acabou. Então, por favor, o momento é de cuidado, o momento é de preocupação, mas não caiam nessa. Eu vim aqui exatamente para dizer isso, não caiam nessa. Não caiam nessa, não é verdade que os jogadores fizeram isso. E o que o Grêmio precisa, e a gente valoriza aqui, eu sempre que posso valorizo, o trabalho da gestão do Grêmio é tão responsável, tão correto, que nem permitiria talvez isso. Porque são situações completamente diferentes. O que faz um clube de futebol é a capacidade de gestão dos seus dirigentes.
Hoje, por exemplo, eles têm um grande problema para resolver, que é baixar o salário dos jogadores, que é muito difícil porque a lei é muito complicada para isso. Agora, talvez isso também tenha servido para a gente entender o tamanho que a gente deve tratar essas coisas. Agora, idolatrar e montar essa idolatria, principalmente em notícias ficciosas, não, né? Por favor. Então não tem nada disso, não existe isso, e a gente precisa vir aqui para falar. Seria bonito dizer que os jogadores estão todos preocupados e tal. Devem estar, eu estaria, todo mundo está preocupado, mas não tem nada nesse sentido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Fique com a gente.